Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal do PET, ao canal do Perfil Energético do Tarô. Estamos aqui para fazer as leituras mensais, do nosso canal, como a gente sempre faz, e vamos fazer agora, a leitura do signo de Escorpião, tá? Signo de Escorpião, vamos fazer a leitura nesse momento, no mês de julho de 2025, com energias liberadas, por um período até de um ano, O Tarô tem essa capacidade, de captar essas energias do nosso corpo arcástico, por um período longo, E são energias que podem estar vibrando, vão estar vibrando na vida de vocês, a partir de julho e também para os meses seguintes até o início do ano que vem, ok? Vamos fazer uma leitura diferente hoje, uma leitura por decanato, como a gente sempre faz. O nosso canal é um canal que fez o estudo, do perfil energético do tarô, e a gente faz as leituras por decanato. Porém, nós vamos fazer uma leitura geral, Vamos tirar uma linha com o tarô, que seria a leitura geral do signo de Escorpião, e depois vamos tirar com o nosso oráculo, da espiritualidade, com o nosso oráculo do perfil energético do tarô, nós vamos tirar, a carta por decanato. E aí a gente vai focar no decanato e vai trazer aqui a informação específica para cada decanato. E depois no final vamos tirar uma energia, uma mensagem do Espírito da Verdade, que também é um oráculo que nós produzimos no canal, que vocês já conhecem, a gente já está divulgando aqui, e nós vamos tirar uma mensagem para cada decanato. Uma mensagem da espiritualidade, do Espírito da Verdade para cada decanato. Tá? Eu acredito que dessa forma vocês vão ter um conjunto de informações muito bom, muito interessante, que muito vai ajudar vocês aí no dia a dia, na tomada de decisão que vocês têm que fazer aí no dia a dia. Porque são previsões, são aconselhamentos, direcionamentos, energias que estão aí. E nós estamos aqui também, muito concentrados com a espiritualidade. O nosso canal é o canal da espiritualidade. Nós estamos aqui para divulgar, fazer estudos, como já fizemos, estamos fazendo, aprofundando estudos, divulgando estudos, recebendo mensagens da espiritualidade, como a minha irmã vem recebendo, do Espírito da Verdade. E estamos produzindo esses materiais, trabalhando esses materiais aqui junto com vocês. E nas leituras a gente está trabalhando também esse conteúdo para passar tudo isso para vocês, em primeira mão, para que vocês tenham aí cada vez mais elementos, para se comportar, para decidir, para pensar, para fazer as coisas certas, do jeito certo, tá bem? Vamos, portanto, para o nosso tarô. Vamos tirar aqui uma linha, ok? Vamos tirar uma linha para a gente obter as energias aqui de vocês de Escorpião, Escorpião, tá? Vamos fazer a leitura de vocês que são o signo do elemento água, o elemento das copas, o elemento do emocional, do coração, Então, o signo de Escorpião. Vamos fazer aqui uma leitura geral. Vamos ver que energias vocês estão vibrando, nesse presente momento, tá? A partir de julho, de 2025. A partir de julho de 2025. Vamos cortar e vamos tirar aqui uma linha para a gente verificar que energias vocês estão vibrando nesse momento, E o que a gente pode trazer aqui de previsões, para vocês, tá? Para vocês se situarem melhor. Ok. Vamos tirar uma, duas, três, quatro cartas, Vamos trabalhar com 4 cartas e mais o fundo do baralho, o fundo do deck, que é a energia oculta que está aqui e que nós vamos avaliar tudo, Aqui, vamos ver. Nós temos o 7 de espadas no fundo do deck, olha só, 7 de espadas. Tá? Aqui já é a energia das espadas, A espada é a energia do conflito, aqui é o elemento ar, Aqui é o elemento da mente, do racional e do mental. Tá bem? Então está prevalecendo aqui uma energia, da mente e da racionalidade aqui. O 7 de espadas é uma carta de enganos, tá? É uma carta de difícil, É uma carta de autossabotagem que a gente fala. E como a gente está falando de uma energia de mente, do mental, aqui são pensamentos, que vocês podem estar aí vibrando, com o mental bastante carregado. São pensamentos negativos que vocês podem estar vivenciando nesse momento. E aqui é uma carta que pode ser a autossabotagem, mas é tudo ilusório, tudo coisa da mente. Quando a gente vê esse tipo de carta, quando a gente vê a energia do 7 de espadas, que é a energia do mental carregado, então a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque pode ser algum tipo de engano, vocês podem estar aí raciocinando demais em cima de situações, de problemas que vocês estão vivenciando, e às vezes vocês podem estar se enganando em alguma situação, porque essa é a carta também que a gente chama da energia dos enganos, uma carta de subterfúgios, de atalhos, que às vezes a gente fica pensando em querer queimar etapas, Então é uma carta de ilusão, de você estar se enganando com alguma coisa, então muito cuidado, primeiro com a mente, para vocês não ficarem com pensamentos negativos sobre tudo, e que não é o caso.
e às vezes também vocês estarem se enganando, né? Se iludindo com alguma coisa, se enganando com alguma situação aí que vocês podem estar vivenciando, ok? Fica aqui o alerta aqui desse fundo do deck, né? Embora nós estamos aqui também no fundo do deck, eu já estou puxando aqui, né, o 3 de paus, tá? É muito interessante também, porque é uma energia que está aqui também, né, que está junto com ela, é a carta muito positiva, o 3 de paus, né? O 3 de paus é a carta de vocês viajarem, de vocês se lançarem, é uma carta muito positiva, né? A carta do 3 de paus traz a ideia de expansão, né, de vocês irem para cima, de vocês fazerem as coisas acontecerem, tá bem? É uma energia muito positiva que também está no fundo do deck, tá bom? Vamos ver a primeira carta de vocês. Olha só, o Hierofante, né? O Papa, é o arcano número 5 do tarô. Tá? Aqui uma conexão espiritual, né? O Papa sempre traz a energia da espiritualidade muito conectada com vocês, né? E aqui também traz a energia de contratos, né? São contratos que vocês podem estar assinando aí, documentos, né? Todo tipo de documentos podem estar aí na energia de vocês, a compra de um imóvel, enfim, a assinatura de um contrato de trabalho, a realização de uma grande venda, não? Enfim, são contratos de toda ordem, né? Que tem a ver com o Papa, né, que é a tradição, que é a espiritualidade aqui também. Tá? E aqui também tem energia de coisas ocultas, né, de algum mistério, de alguma coisa que pode estar aí acontecendo na vida de vocês. Tá? O Papa também tem uma energia da sabedoria, né, porque esse arcano traz ele é considerado a maior sabedoria do tarô. Então aqui tem a ver com conhecimento, tem a ver com sabedoria. Né? Então é uma energia muito positiva, né? É uma energia de que está mostrando que vocês estão muito preparados, né? Porque uma pessoa que tem sabedoria é uma pessoa que já ultrapassou, né? Porque conhecimento não é sabedoria, né? Conhecimento é acúmulo de informações, né? E não é sabedoria propriamente dita, né? Agora a sabedoria é quando você tem essas informações, você já vivenciou, né? Você já vivenciou experiências, né? Baseadas no seu conhecimento, você vivenciou experiências e você adquiriu com elas, tá? O entendimento, né? Do que aconteceu. Então vocês estão com certeza hoje com sabedoria para poder enfrentar dificuldades, tá bem? Então aqui é uma energia muito boa, tá? É uma energia da espiritualidade. Como é um arcano maior, é a espiritualidade entrando no jogo. Muito legal, né? Muito legal. Vamos ver a segunda carta. Olha, o Cavaleiro de Copas. Energia agora de vocês. Chegamos aí nas copas, né? Chegamos aí na energia de Escorpião. Né? Energia do coração, dos sentimentos. E aqui são as copas. Aqui é o Cavaleiro de Copas. É o Dom Juan do tarô. É presente. Isso aqui pode ser a chegada do grande amor na vida de vocês. Pode ser a chegada, pode ser um casamento. Pode ser um presente muito bacana que vocês vão receber. Também pode ser uma parceria, né? Não vamos descartar, não. Uma boa parceria de trabalho, né? Uma parceria que pode ser no campo familiar, enfim, né? Alguém vai chegar, tá? É algo chegando, né, na vida de vocês. É muito positiva, né? É uma carta de diplomacia, né? É uma carta de sensibilidade, é uma carta de intuição, ou seja, mostra que vocês estão muito intuitivos também, né? É uma energia muito positiva, né, esse cavaleiro aqui, né? Ele é seguro nas emoções, ele é charmoso, significa vocês estarem recebendo propostas, né? E propostas amorosas, propostas no campo romântico, né? Tá muito forte aqui, tá? Tá muito forte aqui também, tá? Essa energia. E também as parcerias, né? Coisas boas, gente confiável, né? Que podem estar chegando aí, tá? Para poder ajudar vocês aí em algum tipo de trabalho, projetos que vocês estão tocando, tá bem? Que bacana, né? Vamos ver a terceira carta de vocês aqui. 5 de ouros. 5 de ouros. Olha só. Aqui já é a energia da terra, né? Aqui é o elemento terra, energia do material. Né? Aqui é o 5 de ouros. Né? Aqui já é energia de touro, virgem e capricórnio, que tem a ver com o pé no chão. Né? E o 5 de ouros é a carta que é chamada no tarô da escassez. Tá? É a carta da escassez. Tá? Todo 5 no tarô é sempre a falta de alguma coisa. Tá? Todo 5 no tarô é uma carta difícil. E o 5 de ouros aqui traz essa energia. A energia de alguma coisa, né, de alguma escassez, né, que pode vir, tá, a estar na energia de vocês aí. Tá? Então, essa aqui é uma carta de vocês estarem preocupados, né, com medo de perder alguma coisa. Né? É uma energia que traz também estresse, né? Algum tipo de estresse, né? E principalmente no campo financeiro, né? No campo material. Tá? Então significa vocês estarem com medo de perder alguma coisa. Porque todo 5 é um número ativo, né? O 5 é um número ímpar, é um número ativo, e é quando a gente parte para cima, quando a gente parte para realizar as coisas. O 5 é sempre assim. Né? E a partir do momento que você se lança e para fazer alguma coisa, para trabalhar, para poder se esforçar, evidentemente você começa a encontrar resistência, a encontrar problemas, né? Verdade? Dificuldades, né? É normal quando você
participação, né? Você encontra às vezes algum tipo de resistência, algum tipo de problema, né? Então a sensação de perder alguma coisa, o medo de perder alguma coisa. Então essa é a energia dessa carta, tá bom? Então cuidado aí, tá? Com esse tipo de energia. Vamos ver a última carta de vocês aqui. Olha só, é o arcano número 15, mais um arcano da espiritualidade. Agora nós temos o diabo. O diabo, tá? Esse é o arcano espiritual de Capricórnio, tá? O diabo é energia, né? O diabo tem seu lado luz e seu lado sombra, né? Porque o diabo aqui no tarô, ele não é a mesma visto, né? E analisado, interpretado da mesma forma que nós temos aí na religião, ok? O diabo aqui, ele é interpretado como uma energia, né? De condicionamento, vícios, isso é o lado sombra dele, né? Vícios, o condicionamento, né? Algum tipo de excesso, né? Que vocês podem ter, o excesso de apego, né? Às vezes apego demais, né? Apego material, né? Às vezes individualismo em excesso, isso também é avareza, né? Aqui tá do lado sombra. Agora o lado bom do diabo, que é o arcano da espiritualidade, a gente não pode negar que é um bom arcano, um arcano da espiritualidade, né? Ele também tem um lado bom, o lado do ganho, o lado do material, de vocês estarem bem, né? De vocês gozarem os prazeres da vida, de vocês serem felizes, abundantes, ter muito dinheiro, né? Curtir a vida, né? Curtir os prazeres da vida. Isso faz parte. E nós temos que realmente aproveitar, né, o lado bom da vida. Nós não estamos neste plano só para sofrer, só para poder enfrentar dificuldades. A gente as enfrenta, né, as dificuldades, os problemas, mas a gente também trabalha para o bem, trabalha e ganha, e a gente tem que curtir as coisas boas, né? Comprar coisas boas, ir em bons restaurantes, fazer boas viagens, e isso tudo tem a ver com o gozo do prazer, né? Um prazer positivo, prazer material, né? Que é muito positivo, né? Então esse é o lado, só para trazer aqui a energia dessa carta, do lado luz dessa carta, né? Porém, nós estamos verificando aqui que ele está aqui, né, rodeado aqui do 5 de copas, que não é uma carta de escassez. Então aqui, a atenção que vocês têm que ter de escorpião é muito grande, né, para vocês não terem aqui algum tipo de excesso, tá, algum tipo de exagero. Tá? E aqui nós temos a carta do engano também, né, a carta do 7 de copas, a carta das falsidades. Então muito cuidado, porque ele está aqui, o diabo, entre essas duas cartas. E aqui nós não vamos dourar a pílula. Não vou dizer que está aqui do lado luz, porque não está. Tá? Aqui a gente está verificando que está do lado sombra mesmo. Né? Então pode haver algum tipo de problema, e como ele está vindo aqui, então ele vem com um grande alerta. E esse alerta, quem está mandando é a espiritualidade, porque ele é um arcano da espiritualidade. Então fica aqui, tá, a atenção que vocês precisam ter com relação aos investimentos, às aplicações, às pessoas que vocês estão se relacionando, os contratos que vocês estão assinando. Vejam aqui, ó, o Papa traz a ideia de contratos. Né? Vocês estarem assinando papéis, contratos, né? Então muito cuidado para que vocês não se enganem, não sejam enganados e não percam dinheiro, né? Não percam aí recursos, né? Ou não invistam mal, né? Não tomem decisões erradas, né? Porque vocês estão com uma mente bastante carregada, né? Com uma sensação de perda, de estresse, né? Principalmente no campo material. Então muito cuidado, que não é o momento às vezes de se arriscar, tá? Aqui está muito claro isso, tá bem? Mas vamos lá então para vocês, para tirar, vamos ver, né? Em função dessas energias fortes que nós tiramos aqui, vamos usar agora o nosso oráculo, né? O oráculo do perfil energético do tarô, para tirar por decanato, para a gente ver cada decanato, né, de vocês, de escorpião, que energias próprias de cada decanato nós vamos identificar aqui para vocês, tá bem? Mas vamos lá. Vamos embaralhar, só lembrando os decanatos, né? Os períodos, né? O primeiro decanato vai do dia 23 de outubro até o dia 1º de novembro, tá? 23 de outubro a 1º de novembro é o primeiro decanato. O segundo decanato do escorpião vai, né, do dia 2 de novembro até o dia 12 de novembro. 2 de novembro a 12 de novembro. E o terceiro vai do dia 13 de novembro até o dia 22 de novembro, tá bem? Esses são os períodos aí dos decanatos, né, de vocês aí de escorpião, tá? Vamos tirar aqui uma energia, né, por decanato. E é do perfil energético do tarô. Aqui nós temos 36 perfis energéticos e 12 perfis espirituais, que são os 12 signos. Então nós temos 48 energias, 48 cartas, 48 perfis de energias que estão vinculados, tá, aos signos, tá, a cada signo do zodíaco. Nós vamos tirar aqui, né, por decanato para vocês, nessa leitura de julho, né, de 2025, para a gente verificar que energias vocês estão vibrando agora. Né? Vamos ver que perfil de energia vocês estão vibrando agora. Tá bem? Então vamos lá. Vamos cortar. Mais uma vez, vamos aqui embaralhar. E vamos lá tirar para vocês, tá? Primeiro decanato, segundo decanato e terceiro decanato. Tá?
Vamos verificar, então, para vocês do primeiro decanato, né? Como a gente já falou, né? O primeiro decanato vai aqui, né? Do dia 23, né, de outubro até o dia 1º de novembro. Lembrando novamente, tá? Vamos ver que energia que nós temos aqui. E a carta número 25 do nosso oráculo do perfil energético do tarô. É a energia do primeiro decanato de Sagitário, tá? Que é de construção. Construção, que legal, hein? Energia boa, gente. Olha vocês do primeiro decanato. Sagitário, né? E Sagitário é o signo do fogo, né? Da ação, né? É o elemento fogo aqui, Sagitário, tá? E então é a construção. Vamos ver as energias que vocês estão aí no primeiro decanato. Olha que energias boas. Vocês estão aí com o 8 de paus, que é a energia da rapidez. O 8 de paus, meus queridos, é fantástico. São informações, são comunicações que vocês devem estar recebendo muito rapidamente. É muito movimento na vida de vocês. Então é uma energia de muito movimento, né? Muitas coisas podem acontecer na vida de vocês daqui para frente, a partir de julho, vocês do primeiro, tá? A gente já identificou que é uma energia de construção, ou seja, vocês estão trabalhando, vocês estão construindo coisas, fazendo coisas muito boas e positivas. E, por conta disso, vocês vão receber mensagens, oportunidades novas, prêmios, viagens aqui, podem surgir viagens, a gente já viu aqui, né, que o 3 de paus mostra viagens, né, aqui no fundo do deck, que é a energia geral, né, do signo de vocês. Então aqui tem viagens também, tá? Que é o 8 de paus. É uma carta extremamente positiva, né? Ela traz aqui muita ação, muita rapidez, comunicações, né? Traz, inclusive, muito sucesso. É uma carta de muito sucesso, de muita realização, tá? É uma carta, inclusive, de inspiração, de bons resultados aí, tá? Que vão chegar para vocês. Tem também energia aí intermediária de determinação. Veja bem, olha só que energia, vocês estão firmes, determinados, né? Que é o cavaleiro de paus, né? E tem a energia da benevolência, que é o as de copas e o valete de copas, que é a energia do coração, que é a própria energia de vocês, né? Que é a energia do sensível, né? Do emocional bacana. Vocês estão com energia boa, energia de coração, energia de gratidão. Isso é muito legal, né? A energia da benevolência é muito bom, né? E vocês têm a temperança, que é o arcano maior de Sagitário, que é o equilíbrio, né? Que é a paciência, né? Vejam aí, é a energia da paciência, é a energia do tempo certo das coisas, né? A energia da harmonia, da tranquilidade, do momento certo. Calma, calma que as coisas acontecem, tá? Paciência, tranquilidade aí, né? Porém, por isso que dá esse perfil de construção, né? Então vocês estão muito bem, vocês do primeiro decanato, né? Embora nós tiramos aqui energias difíceis, né? A gente percebeu que o signo aqui está com energias difíceis, né? Para vocês enfrentarem daqui para frente, mas aqui o primeiro decanato está bastante tranquilo, tá? Tá com um perfil muito positivo de construção, com energias muito positivas, tá? Vamos ver o segundo, tá? O segundo aqui, né? Sempre lembrando, né? Vai do dia 2 de novembro até o dia 12 de novembro, tá bem? O segundo decanato de Escorpião. Vamos ver que energias que nós temos? É a carta número 12, tá? Do nosso oráculo, tá? 12. Vamos ver aqui. Olha que energia, é a energia do signo de Câncer, do terceiro decanato de Câncer, tá? Que é a energia da perseverança. Olha só, vejam aí na tela, a energia da perseverança. Vejam aí a energia para vocês verificarem, né? A energia principal é o 4 de copas. O 4 de copas traz energia de apatia, tá? Não é uma energia muito positiva, é uma energia de vocês também estarem também desanimados, estarem chateados com alguma coisa, né? Porque o 4 de copas traz energia de pessimismo, de estagnação e inclusive de nostalgia, alguma coisa vinculada ao passado, tá? Alguma coisa que tem a ver com o passado. Isso está desanimando vocês de alguma maneira, então é uma energia de desânimo. Porém, vocês têm aí a energia intermediária de autoridade, ok? Que vocês têm aí o rei de paus. Depois vocês têm a energia de vontade, né? Que é o as e o valete de paus, que traz a energia da vontade. E a energia do carro, né? Que também é a energia de Câncer. É o arcano de Câncer que traz movimento também, tá? É uma energia muito positiva, de direção, de sucesso, de reconhecimento, né? Por isso que traz essa energia de perseverança. Vocês estão trabalhando, né? Vocês estão perseverando. Vocês, apesar do desânimo, apesar da apatia, de vocês estarem um pouco presos ao passado, com alguma questão do passado, né? Vocês estão com a energia de insistir, de ir para cima, de fazer as coisas acontecerem, tá? Então isso é muito bom também, né? Uma energia de perseverança, de vocês estarem aí trabalhando para poder fazer as coisas acontecerem. Vamos ver então o terceiro, né, decanato de vocês, né, aqui de Câncer. O terceiro vai do dia 13, né, de novembro até o dia 22 de novembro. Vamos ver que energia que vocês estão aí? É a carta número 23. Olha só, a carta número, olha só, o terceiro decanato vocês tiraram a energia, a carta número 23, que é do segundo decanato de Escorpião.
vocês são do terceiro aqui, né? Vocês tiraram aqui o perfil energético do segundo decanato de Escorpião, que é o conforto, que é uma energia muito positiva. E também alinhada ao próprio signo de vocês. Embora aqui seja do segundo, né? Vocês são do terceiro, mas vocês do terceiro estão vibrando no perfil do segundo, ok? E o perfil do segundo decanato é esse aqui, de conforto. Então é uma energia muito positiva vocês aqui do terceiro. Não é verdade? Vamos ver as energias então, para a gente confirmar, né? Olha só, vocês têm a energia do 6 de copas. O 6 de copas é uma energia de nostalgia, né? É uma energia de passado. Mas é uma energia de saudades, é uma energia muito positiva, não é uma energia ruim, né? O 6 de copas apenas mostra que vocês estão amarrados com alguma coisa vinculada ao passado. Tá? É uma carta de nostalgia, né? É uma carta de vocês estarem aí um tanto quanto românticos, né? Olhando mais para o passado, alguma coisa que, né, que pode ter acontecido, né? E vocês estão tentando ainda resgatar alguma coisa do passado. Tá? O 6 de copas tem essa energia. É uma carta de estabilidade, é uma carta de reuniões, é uma carta muito boa. Tá? Apenas tem essa energia, né, de vocês estarem aí. Inclusive tem uma energia de inocência, uma energia de muita tranquilidade. E também de reconciliação aqui também. Não sei se é o caso, mas enfim, são reconciliações aí, algo aí do passado, talvez uma amizade, ou talvez até algum relacionamento amoroso também possa, né, estar voltando aí na vida de vocês, né? Então, traz essa energia positiva de estabilidade, que é o 6 de copas, tá? E vocês têm aí a energia da diplomacia, como energia boa, intermediária, né? Que é a diplomacia, que é o rei de copas, que é aquele rei do coração, o rei das emoções bem controladas. Então vocês vão estar bem nesse aspecto, né? E também a benevolência, que a gente já falou, né? Que é o as de copas e o valete de copas, que é a energia da benevolência, da tranquilidade, né? Do coração em ordem, né? E de vocês estarem muito generosos. E o arcano de vocês, né? O arcano espiritual de Escorpião, né? Que é o arcano número 13 do tarô, que é o arcano da morte, que traz a energia do término, que é a energia que vocês têm, a energia espiritual. Vocês têm sempre, né, os escorpianos, né, tem essa energia muito positiva do espiritual, que é o arcano da morte, que não tem também aquela conotação religiosa, né, aquela conotação forte que tem aí no dia a dia, né, porque a morte aqui é transmutação, né, a morte é novo ciclo, a morte é vocês deixarem o passado para trás. Então o escorpião tem essa energia muito boa. Né? Então aqui vocês têm aqui do terceiro decanato a energia do conforto. Vocês estão muito, muito tranquilos. Né? Então a gente verificou aqui, né, que temos o primeiro, o segundo e o terceiro decanatos com energias ligeiramente diferentes. Né? Energias diferentes que vocês precisam depois verem a leitura com mais cuidado para poder tomarem, né, os cuidados necessários, né, que vocês precisam ter por conta dessas energias específicas, né, que cada decanato mostrou aqui pra gente na leitura. Tá? E também a energia geral de vocês. Tá? Exatamente, tá? Essa consonância aqui, essa avaliação que vocês vão fazer, né, que vai ajudar vocês aí no dia a dia, né, a tomar grandes decisões. Nós vamos tirar então agora uma mensagem, né, da espiritualidade, né, do nosso oráculo, né, daqui da espiritualidade, que vai trazer uma mensagem por decanato. Tá? Cada decanato nós vamos tirar uma mensagem que o Espírito da Verdade vai trazer para vocês aqui. Um aconselhamento, uma orientação, né, um direcionamento, né? Isso é muito legal, porque é uma mensagem da espiritualidade. E a espiritualidade trazendo para vocês, né, uma mensagem em função dessa energia que nós estamos trabalhando. Né? Nós acabamos de tirar aqui para vocês. Vamos ver o que a espiritualidade tem a dizer para vocês, aconselhar vocês, a tranquilizar vocês, né, harmonizar vocês. Isso é muito legal. Então vamos lá? Vamos ver que energia nós temos aqui. Vamos cortar. Vamos lá. Pronto. Primeiro decanato, vamos ver a mensagem. Segundo decanato e terceiro decanato. Ok? Então vamos lá. Vamos tirar a mensagem aqui de vocês. Primeiro decanato, portanto, vamos ver o que a espiritualidade tem aqui a trazer para vocês. Que mensagem o Espírito da Verdade vai trazer para vocês. A carta número 3, tá? A carta número 3 do nosso oráculo, tá? O título é Cuide de Você. Cuide de você. Vamos ver o texto? Bem pequeno, né? O Pai está contigo. Espere e terás. Cuide de você. Fortaleça na fé. Que legal, né? Bacana, né? Que mensagem direta e reta, né? Do Espírito da Verdade aqui para vocês, né? Muito legal, né? Muito legal. Isso é uma carta que traz confiança, né? É a espiritualidade trazendo, dizendo que vocês precisam, vocês aqui do primeiro, se cuidarem. Né? Em primeiro lugar. Né? Está dizendo aqui. Porque
O Pai está contigo. Tá? A espiritualidade está com vocês. Tá? Espere e terás. Cuide de você. Fortaleça na fé. Ou seja, muita fé. Muita fé em Deus. Tá? Porque Deus está com vocês. Que mensagem, não é legal? Tá? E que mensagem boa, né? Para vocês aí, eu não sei, né? Se vai ressoar, mas enfim, é para vocês se cuidarem, tá? Vocês do primeiro decanato. Vamos ver a segunda mensagem aqui do segundo, tá? Do segundo decanato aqui de Escorpião. Vamos ver que mensagem nós temos aqui para vocês. E a carta número 29, tá? Do nosso oráculo da espiritualidade. Olha só, o título é Siga a luz e as leis divinas. Siga a luz e as leis divinas. Deixa eu ler o texto para vocês. Acalme-se e continue firme, pois você é merecedor. Aguarde, confie. Às vezes, nossas provações parecem não ter fim, mas se a nossa fé for sólida e fortificada, venceremos. Espírito da verdade. Gente, que bacana, né? É uma mensagem muito amarrada, muito complementar aqui, né? A energia de vocês do segundo decanato, que mostrou aqui perseverança, né? Que vocês estão aqui com uma energia de apatia, né? De desânimo, né? Mas estão perseverantes, né? Porque vocês têm energias boas aqui que levam vocês a perseverar. Mas essa energia, essa mensagem aqui vem a calhar, né? Vem totalmente a calhar, né? Para esse momento de vocês que vocês estão trabalhando e perseverando, né? Ou seja, continuem firme, né? Continue, porque você é merecedor, entenda isso, né? Aguarda, confia, entendeu? Às vezes as nossas provações, realmente, às vezes as coisas parecem que não dão certo, parece que as coisas não terminam, né? O lado negativo não termina, né? Parece não ter fim, tá? Mas se a gente tiver uma fé, tá? Se a gente tiver fé sólida, né? E fortificada, a gente sempre vai vencer. Olha que mensagem bacana, né? Que dá para vocês muita inspiração, tá? E muito ânimo, né? Para seguir perseverando como vocês estão, tá? Muito legal. Vamos ver aqui o terceiro decanato, que mensagem tem o Espírito da Verdade. Agora aqui, a carta número 43. A carta número 43, tá? Do nosso oráculo da espiritualidade, e o título é Eu Te Amo. Eu Te Amo. Lembrando aqui, fazendo a observação, o título aqui, vocês vejam que não é o Espírito da Verdade, aqui está o Espírito, tá? Lembrando e dizendo a vocês que nesse oráculo da espiritualidade, algumas cartas, muito poucas, tá? Aparecem o Espírito. A minha irmã psicografa, 95% das cartas, elas são do Espírito da Verdade. Porém, existem algumas mensagens que são de espíritos específicos. São espíritos, né, que enviaram essas mensagens para minha irmã. Portanto, caindo aqui essa mensagem, muito provavelmente, tá, eu queria esclarecer a vocês, para vocês do terceiro decanato, essa é uma mensagem especial. Deve ser algum espírito, com certeza, a interpretação dessa energia vinda da espiritualidade é que algum espírito ligado a vocês, né, pode ser um ancestral, né, pode ser alguém que vocês gostam muito, que já está na espiritualidade nesse momento, né, algum ancestral, enfim, eles estão trazendo para vocês essa mensagem. Tá? Então é um recado direto e reto. Tá? É um recado de algum espírito vinculado a vocês aí desse grupo, né, desse terceiro decanato de Escorpião. E vamos ler a mensagem desse espírito para vocês. Tá? Para algum de vocês, tá? Esse espírito tá mandando essa mensagem. Eu te amo. Eu não sei do que se trata. Tá? Vocês aí adaptem, vocês verifiquem aí. Tá? E diz o seguinte, então, vou abrir aspas, né, porque é um espírito, tá, desencarnado que está trazendo essa mensagem para vocês. Eu te amo. Sempre te amei. Agora, ainda mais. Força. Deus e Jesus e seus mentores estão encaminhando a solução dos nossos problemas. Gente, está passada a mensagem, eu não sei para quem que é, mas é um recado, né? É um recado, né? Para quem for, vai conseguir identificar, né, do que se trata, né? É um espírito aí, né, que está mandando essa mensagem para alguém de vocês aí do terceiro decanato, tá, aí de Escorpião, tá? Gente, eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Foi uma leitura até certo ponto difícil, né? As coisas na vida não são fáceis, né? A gente faz as leituras aqui e nem sempre a gente faz leituras maravilhosas, né? Às vezes são leituras mais difíceis, como foi o caso aqui de vocês aqui de Escorpião, tá? Que nós identificamos aqui. Mas acompanhe a gente, nós estaremos sempre atualizando essas energias, né? Porque as energias podem, eventualmente, ao longo dos meses, né, mudar. E elas acabam mudando mesmo, né?
em função exatamente do movimento, né? Do movimento das pessoas, da ação de todos nós, né? No dia a dia que a gente aí tá. Então, acompanhe as nossas leituras mensais, né? Depois vocês chequem essa leitura, né? O mês que vem a gente vai fazer mais uma leitura, talvez no meio do mês a gente faça mais uma leitura complementar, tá bem? Eu espero que vocês aproveitem essas informações, que elas possam serem úteis para vocês de alguma maneira, tá bem? Peço que vocês deem um like no vídeo, compartilhem, que vocês façam comentários aqui no canal, né, que vocês se inscrevam aqui no canal para poder receber as notificações, porque nós estamos trazendo muita coisa nova, né? Estamos trazendo as mensagens da espiritualidade, né, que a minha irmã tem produzido e colocado aqui no canal. A última, inclusive, foi do Alerta Vermelho, o Espírito da Verdade trazendo aqui um alerta muito sério, né, que todos nós precisamos saber do que se trata. Tá? Então, convido a vocês a entrarem no canal para descobrirem todo esse material rico que o nosso canal está produzindo aqui para vocês, tá? Porque o nosso canal é o canal da espiritualidade, né? Por isso, o Espírito da Verdade tem nos trazido, através da minha irmã, todo esse material, todo esse conteúdo que nós estamos divulgando no canal. Também queria informá-los aqui, tá? Aproveitar esse momento e dizer que nós não estamos fazendo, nosso canal não faz leituras particulares, ok? Por enquanto, o nosso canal apenas divulga, tá? Faz as leituras mensais, divulga estudos, né? Mensagens da espiritualidade. É um trabalho que nós estamos fazendo, né? Por conta da transição planetária, nós estamos auxiliando aí, tá? As pessoas da melhor maneira possível. A própria espiritualidade tem pedido a gente para fazer esse trabalho de divulgação, tá? E de colaboração para que a gente consiga, para que as pessoas consigam evoluir, né? E melhorar, né? E fazer o seu progresso moral, né? Tão necessário nesse momento em que a transição planetária está em curso, não é verdade? Chico Xavier já dizia isso, né? E a data que ele estabeleceu como uma data referência foi 2057. Portanto, nós estamos aí vivendo momentos da última hora da transição planetária. Allan Kardec também já falava isso lá no livro A Gênese, né? Em 1868, né? No capítulo 18, ele já alertava sobre a transição planetária, né? Se puderem, leiam, né? esse capítulo para vocês se informarem um pouco melhor. Tá bom? Espero que vocês estejam conosco e até a nossa próxima leitura.